Fala pessoal, aqui é Alexandro Salles da Verdana Tech. O assunto de hoje vai ser sobre o lançamento do Debian 12. Bom, foi feito o lançamento essa semana, né, esse final de semana, aliás, do Debian 12, e com isso a gente vai fazer um overview rápido, né? A ideia é entender onde isso impacta, né, a gente que dá treinamento, ensina a instalar GLPIs, ABICs, montar uma central de serviço, e como não é segredo, eu acho que todos que acompanham a gente aí sabem, a gente é fã de Debian mesmo, então agora que lançaram o Debian 12, a gente já está num baita processo de teste e homologações de mudanças aí para atualizar todos os nossos ambientes, seja SaaS, on-premise e tudo mais. Então, pegando um gancho, né, dessa liberação, a gente resolveu fazer esse pequeno vídeo e manter sempre atualizado, né, que é parte do nosso compromisso também com vocês aí, comunidade, e trazer cada vez mais pessoas para usar esses softwares, conhecerem software livre, poderem experimentar, né, tentar de alguma forma agregar valor, né, por meio da facilitação do uso dessas tecnologias. Então, o objetivo nosso não é falar sobre todo o projeto Debian, longe disso. O objetivo fim é apenas mostrar a instalação do Debian 12 da forma mais simples possível e falar um pouco sobre o lançamento, né? Então separei aqui alguns tópicos, as principais novidades do Debian 12 que a gente vai discutir, né? Vamos bater um papinho sobre isso rapidamente. O que mudou alguma coisa do Debian 11 para o 12? Claro, sempre com um escopo direcionado à habilitação de centrais de serviço com GLPI, com o uso de nossos plugins, nossas tecnologias, habilitar sistemas de NOC, monitoramento com os ABICs. Então sempre o escopo mais resumido a isso, não é algo focado em Debian, mostrar todo o projeto Debian. E encorajamos, claro, vocês aí, quem tiver interesse, entrar lá no site, a documentação está muito boa, a equipe do Debian está correndo muito, parabéns para eles, estão correndo muito para atualizar, inclusive até para traduções, né? Deixar as traduções 100% para português também. Existe equipe, quem puder entrar e colaborar, claro, é sempre bem-vindo. Tem lá as políticas de colaboração, como é que você faz para se tornar um membro da comunidade e tudo mais. Tá toda essa parte está lá no site do projeto, que a gente vai conhecer aqui também para quem ainda não sabe onde é que baixa esse tal Linux, né? Depois disso nós vamos baixar o Debian, ou seja, fazer download da ISO, vamos conversar um pouquinho sobre a ISO, a NetInstall, explicar o que ela é. Vamos preparar uma VM, no meu caso aqui vou usar o VirtualBox, porque para gente que dá aula em laboratórios e tudo mais, é um software super simples de se instalar, sem agregar maiores complexidades, né? Vamos dizer assim que talvez apenas criar o hardware ali pode ser uma coisa um pouco mais técnica, né? Adicionar HDs, novos HDs, porque adicionar um HD normal quando cria a imagem é padrão, adiciona novas interfaces, mas ele é muito facilitado aí para quem está começando, né? Dando seus primeiros passos em Linux e que não quer perder ali, de repente, sair do Windows e perder sua zona de conforto, vamos dizer assim. Então, qual é a dica? Instala o VirtualBox no teu Windows e eu te garanto, vai ser questão de tempo aí para você estar com o pé bem firme, entendendo o que é um sistema Linux e como é que dá para usar isso aí. E eu prometo também depois vou fazer um vídeo aí mostrando como é que eu monto o meu próprio desktop aqui, só para vocês entenderem que dá para usar isso em produção. Já tem, eu não sei nem quantos anos, talvez aí uns 14 anos ou 15, que eu não uso Windows em desktop, notebook, apenas Linux, e desse tempo todo a grande maioria é Debian, né? Mas vamos lá. Vamos então preparar a VM, vamos instalar o Debian 12 e fazer o nosso primeiro login no terminal, porque este é só o primeiro passo aí de uma série de vídeos que estamos mandando para vocês aí. Então assina nosso canal, fique por dentro, assine feeds de notícia lá no nosso site verdanadesk.com, porque tudo que a gente libera, a gente publica lá, manda por e-mail, então você vai ficando antenado aí com as liberações que a gente vai fazendo, beleza? Então vamos dando sequência. Projeto Debian. Debian, para quem não sabe, ele é um sistema operacional baseado em GNU Linux, ou seja, ele usa o kernel Linux e ferramentas GNU para compor todo o seu ecossistema, certo?
Ele é gratuito, ele é desenvolvido por milhares de voluntários de todo o mundo que colaboram via internet, ou seja, não é um software feito ali nos Estados Unidos, feito aqui no Brasil, na Europa, não, ele é realmente global. Tá? Ele é um software que talvez uma das maiores comunidades do mundo, certo? Comunidade técnica, tá? Não estou falando de usuários só, não. Estou falando assim questões de engajamento de desenvolvedores. Talvez ele seja o maior projeto Linux, né, de distribuição Linux free aí que exista. Claro que isso é um chute meu, não tenho dados reais para apresentar sobre isso. Mas o engajamento da equipe do Debian ele é muito grande, inclusive o Debian ele é utilizado para base, né, utilizado como base para desenvolvimento de várias outras distribuições como Ubuntu, Linux Mint. Então, essas outras distribuições elas se consolidam fazendo um trabalho muito menor, usufruindo, né, dos benefícios de ter uma distribuição como o Debian, tá? Então, resumindo, né, essa panela aí de tempero, vamos dizer assim que o Ubuntu só é possível por conta do sistema base Debian, que entrega para ele talvez 80% de esforço pronto. Então tudo que eles têm que fazer é um robozinho para ir lá coletar no repositório da Debian os pacotes, né, do .deb e jogar nos repositórios Ubuntu. A equipe Debian já testou, já fez meio mundo de coisa, vai fazendo melhoria. Claro que também isso não tira mérito do Ubuntu, claro. O Ubuntu ele vem com a pegada mais comercial, né, de fazer a sua distribuição ser usada com cunho comercial em desktops, em servidores, e o Debian, na verdade, ele não tem nem essa separação, né, de servidor ou desktop. É uma ISO única que você baixa, instala e você fala qual software você quer. Então, seja um servidor Debian, seja um desktop Debian, vão estar rolando ali provavelmente o mesmo kernel, os mesmos softwares base, e o que vai mudar é se você vai ter um gerenciador de janela ou não, se vai ter um servidor gráfico ou não, se vai ter software para gerenciar rede Wi-Fi, coisas desse tipo, né? Então o Debian ele tem essa pegada, é um projeto muito consistente, certo? E os principais pontos fortes do Debian é a base de voluntário, como eu disse, são milhares de pessoas ao redor do mundo realmente voluntários, tá? É claro que existem também, o projeto ele tem tanta significância que a própria Canonical, né, que é quem produz o Ubuntu, a Intel, essas empresas grandes, elas patrocinam desenvolvedores do projeto Debian, né, os mais importantes, para que eles possam manter foco no trabalho e desenvolvendo drivers, desenvolvendo softwares, correções, coisas desse tipo, porque elas dependem que esse sistema seja sadio para que elas continuem o trabalho delas também de forma sadio. Então veja que é quase que uma simbiose, né? A gente precisa manter o Debian para manter um Ubuntu, um Linux Mint, coisas desse tipo. E não tem nada de errado nisso, tá, pessoal? Quem não entende, estão roubando o Debian. Não, ninguém está roubando nada. O software é livre, você pode fazer o que bem entender com ele, tá lá. A equipe de voluntários do Debian trabalha já sabendo disso e concordando totalmente com isso, tá? A dedicação ao contrato social Debian e ao software livre, ou seja, você tem que entender o que é software livre, quais as premissas, né, das liberdades de software e estar de acordo com isso, senão você não vai fazer sentido, em pouco tempo você vai perder o engajamento com o projeto, né? Então a adesão e a dedicação do contrato social Debian, que é um contrato social que os voluntários também aceitam, né? Existe um documento, né, chamado Contrato Social Debian, que ele traz todas as premissas, todas as regras do jogo, vamos chamar assim, e então a galera se dedica, faz adesão a esse contrato social e a política, né, da GNU lá do software livre, a GPL. Compromisso em fornecer o melhor sistema operacional possível, e esse é um dos maiores motivos pelo qual eu gosto de Debian. Existem muitas críticas, né? Isso vem caindo, claro, muito também, mas existe ainda muita gente que critica o Debian, porque se você usa Debian você nem sempre vai estar com um pacote mais atual. Isso é fato, isso é verdade, mas é certo também que se você usa Debian Stable, né, que é a versão estável dele, você provavelmente vai estar com as versões mais estáveis e corrigidas de cada software. E quando a gente vai para um ambiente em produção, às vezes a gente abre mão de uma funcionalidade nova que não é tão trivial para o negócio,
eu abro mão, faço questão de abrir mão disso para dar garantias de continuidade, resiliência ao meu ambiente. Então é por isso um dos principais motivos, né, que eu uso o Debian e recomendo o Debian. Tá? E por esse trabalho também tão consolidado de comunidade, uma das distribuições mais antigas ainda existentes, né, no mundo, na atualidade, sendo atualizado, tal como foi lançado o Debian 12 agora. Isso eu acho muito interessante, porque muitas pessoas falam, vou usar o CentOS porque é compatível com binário Red Hat. Cadê o projeto CentOS hoje? Olha a mudança que teve nele. A própria Red Hat alterou a regra do jogo dela, porque o jogo é dela. Aqui na questão do Debian, o jogo é da comunidade. Então, para você mudar algo tão grande assim dentro de um projeto como o Debian, você precisa de um consenso, não de uma mesa de diretores, mas dos desenvolvedores. Existe um comitê lá dentro do Debian, onde todo desenvolvedor, né, tem as regras lá do contrato social que estabelece isso, mas a maioria dos desenvolvedores que tem poder de voto. Então não se trata de uma questão interesse econômico, que é um caso de uma empresa, quando você tem uma empresa por trás. Se trata de questões estratégicas para garantir o compromisso de fornecer o melhor sistema operacional possível. Então toda tomada de decisão vai ser embasada nessa missão, né, do projeto Debian. Então isso faz muita diferença na construção, no conceito, na concepção do projeto Debian. Algumas novidades. O Debian, para quem não sabe, a cada distribuição, né, Debian 1, Debian 2, Debian 3 tal, ele vai adotando um codinome, né? O codinome é sempre um personagem do desenho da Pixar, o Toy Story. Então, dessa vez, nós saímos do Bullseye, que é o olho de búfalo, que no Brasil traduziram para bala no alvo, bala ao alvo, acho que é aquele cavalinho, né, do cara do Toy Story. Meu Deus, fugiu o nome, assisti semana passada com minha filha. Mas Woody, né? Woody, o cavalinho do Woody, né? E da Jessie é o antigo Debian 11, que agora virou antigo. E o novo Debian 12, é esse Bookworm, que é o vermezinho de livro, né? Lá do Toy Story 3, se eu não me engano, que ele aparece. Ele já nasceu, então, com suporte há 5 anos, conforme o termo de suporte. Está aqui o link de quem quiser ver o Long Time Support, né? Está aqui o link para dar uma lida. Ou seja, instalando esse Debian, você tem aí 12 anos garantidos de atualizações. Ou seja, vai vir, claro, o Debian 13, mas mesmo depois de lançarem o Debian 13, você ainda terá aí de 2 a 3 anos de atualizações dos pacotes. Só que existe uma característica no Debian, que é a questão de, se não me engano, congelamento, acho que é freezing que eles chamam, que quando um pacote entra na distribuição LTS, ele não é mais atualizado para novas versões, são apenas correções, né, correções de bug, melhorias vão sendo liberadas, mas, por exemplo, o GNOME 43, salvo engano, eu posso estar errado, sempre posso estar errado, mas salvo engano, o Debian 12, ele nasceu com o GNOME 43 e ele vai morrer com o GNOME 43. Alexandre, e se eu quiser usar o GNOME? GNOME, para quem não sabe, é a interface gráfica. Essa interface gráfica que eu uso aqui, por exemplo, né? Que é o gerenciador de janelas, vamos dizer assim. Ele... se você quiser usar o GNOME 44, por exemplo, então você vai ter que ir atrás de um repositório diferente da distribuição padrão, certo? Que gera risco sempre, que aí você faz por conta, né? Gera risco de quebrar teu sistema. Mas ele saiu do GNOME, está com o GNOME 43, desculpa, né, nessa nova versão. O KDE Plasma, isso aqui são todos gerenciadores de janela, né? GNOME 43, KDE Plasma 527, LXDE 11, LXQT 120, o Mate, que é baseado no GNOME 3, né, o antigo GNOME, aí fizeram um fork para o Mate, é uma interface mais simples, consome menos memória e CPU, perfeito para quem tem pouco recurso na máquina. E para quem tem muito pouco recurso na máquina, aí você já cai para coisas como LXDE, LXQT e XFCE, que são gerenciadores de janela muito mais leves. Cada um tem seu charme, certo? Alguns são muito minimalistas. Eu uso o GNOME por
sei lá, costume mesmo, né, opção. O KDE Plasma, ele é muito bonito, eu acho ele lindo, só que ele me lembra muito o Windows, talvez por isso eu não goste tanto de usar. É aquele lance de menuzinho cá embaixo à esquerda e tal, dá para mudar tal, dá para personalizar tudo, mas eu curto o GNOME, já conheço o canivete suíço de ferramentas da GNOME, me adaptei a isso, então sinceramente não faço questão de mudar. Mas para quem está saindo do Windows, vindo para Linux, se quiser experimentar o KDE Plasma, é muito bacana, muito bonito de ver, tá? Mais pacotes, mais serviços, certo? Algumas novidades aí, aqui já trazendo alguns números que eu peguei lá no site. O que acontece? O Debian, ele sempre teve um problema para a galera usar em desktop, que é o seguinte: o Debian ele sempre foi muito rigoroso com essa questão de software livre, o que está certo, não está errado, é a política deles, ele nasceu com isso. Então, quando você instalava num desktop, por exemplo, que tinha uma placa GeForce, tinha uma NVIDIA da vida lá, né? Tinha de repente um Atheros. Na Atheros eu não lembro se tem drive open source agora, uma rede Wi-Fi cujo firmware não seja open source, o instalador padrão do Debian, ele detectava esse item, certo? Ele via que ele existia, mas ele não carregava o firmware, mesmo existindo esse firmware aí na internet, já com pacote para Debian e tudo mais. Então, no Debian 12 houve uma mudança que aí está um auê danado aí com isso, que agora o Debian 12 ele já traz os firmwares, né, no instalador padrão dele, aí você já consegue instalar então e já ter a sua máquina já com os firmwares não livres, né, habilitados e tudo mais, ou seja, aumentou a garantia de você pegar um notebook relativamente novo e instalar o Debian 12 e já sair com todos os drivers funcionando. Claro que isso por meio aí de utilização de firmwares não livres, tá? São firmwares que só existem os binários lá dentro do pacotinho Debian e você simplesmente usa sem saber o que está rodando por baixo dos panos. O AUE da comunidade Debian sobre isso é porque isso entrou na mídia de CD, né, no instalador, mas não veio notificação alguma, pelo que eles disseram, não tem momento algum notificando, detectei um firmware não livre Desculpa, eu detectei um driver na sua máquina, por exemplo, detectei a Wi-Fi XPTO na sua máquina e eu não possuo driver open source para ela. Você me permite habilitar, ou você deseja habilitar o firmware XPTO não livre, que é a questão para não ferir, né? Não é nem ferir a questão da opção do usuário. Eu acredito que seja mais com relação à transparência, para que o usuário tenha ciência de que está usando um firmware, né, um driver não livre. E isso não veio no instalador, pelo que eu constatei, né, que eu estou dando uma pesquisada ainda, tudo muito novo. Eu não acompanho muito a questão do desenvolvimento, certo? Mas eu já vi uns vídeos aí, o pessoal comentando sobre isso, inclusive até recomendo Paulo Creteu, um cara muito antigo aí da comunidade Debian, um cara muito massa, tem um canal dele aí, dei uma pesquisada, o cara manja muito mesmo, e ele é desenvolvedor Debian, é um dos veteranos aí do Brasil, né, em cima de Debian. Não que eu seja novo, mas ele é veterano na comunidade Debian mesmo, eu sempre fiquei mais de fora. Então, fora isso, nós tivemos aí também 64 mil pacotes disponíveis para uso, ou seja, você pega um sistema como o Debian para uso, cara, você tem mais de 64 mil pacotes para uso. Pacotes são drivers, softwares, é tudo que você pensar de software que você simplesmente instala com o comandinho apt install a qualquer coisa, e ele vai lá na internet, baixa e instala, tá? O marketplace, aí, vamos chamar assim, como a galera conhece hoje, mas isso em Linux é muito mais antigo que smartphone. Então, um review que eles trazem lá no site do projeto é que mais de 11 mil pacotes são novos pacotes adicionados, ou seja, não existiam no Debian 11.
Desses outros, mais de 43 mil foram atualizados, ou seja, estavam numa versão X e agora vem X mais 1, X mais 2, X mais N, vamos dizer assim. Ou seja, são versões acima do que existiam antes. E mais de 6 mil pacotes foram taxados como obsoletos e foram removidos do core do projeto. Ou seja, essa libSSL 0, alguma coisa, não sei, ela já não existe mais, está descontinuado o projeto. Aí eles marcam ela como obsoleto e ela não vai para o Debian 12. Então tivemos aí um trabalho de mais de 6 mil pacotes revisados e removidos, né, do projeto. O que é muito bom para a gente não trabalhar aí com coisa antiga, desatualizada e perigosa, né? No caso, principalmente se envolver aspectos de segurança, softwares com vulnerabilidades e tudo mais. No que tange a gente, né, no que tange aí o nosso modelo de negócio, as ferramentas que a gente trabalha na Verdana, que a gente propaga aí em treinamentos e tudo mais, eu trouxe aqui as principais mudanças que eu mapeei. Primeiro, kernel. O Debian 11 ele vinha com kernel 5.10 e agora a gente está vindo com 6.1.0 no Debian 12. O Bash ele foi atualizado do 5.1 para o 5.2. O Apache, que é o nosso servidor web, né, que a gente usa muito, ele saiu da 2.4.56 para 2.4.57. O Bide DNS Server, o servidor DNS, saiu da 9.16 para 9.18. O MariaDB saiu da 10.5 para 10.11. O PHP era um problema, até que eu já no último vídeo que a gente liberou, né, sobre a instalação lá, atualização, acho, do GLPI 10.07, tem até um alerta falando que o PHP 7.4 já havia sido desatualizado. Mas, inclusive, essa semana saiu a atualização do 7.4 para o Debian 11, tá? Então, tipo assim, o PHP 7.4, sim, está... vamos dizer assim, taxado como obsoleto no projeto php.net, que é o mantenedor oficial do PHP, né, a linguagem de comando, mas os mantenedores do pacote PHP têm compromisso de corrigir, aplicar correções e soluções de erros conhecidos até o final do Debian 11 LTS. E o Debian LTS, salvo engano, ele ainda tem uns 2 anos ou mais de estrada pela frente, até ele ser realmente descontinuado. Claro que a recomendação é que a gente atualize. Inclusive, depois desse vídeo, o próximo vídeo que nós vamos fazer é ensinando o procedimento de atualização do Debian 11 para o Debian 12, que é a recomendação. Por quê? Para você andar sempre com os pacotes atualizados. Por exemplo, o GLPI 10.0 ele é ainda compatível com o PHP 7.4, mas provavelmente o GLPI 10.1 já não será mais compatível. Aí você imagina, um dos maiores problemas que a gente encontra em ambientes on-premise, quando o cliente chama a gente pedindo socorro, né? Um dos maiores problemas é que o ambiente ele sempre está totalmente desatualizado. Quando ele chama a gente, eu preciso atualizar meu GLPI. Aí você vai lá ver, não é atualizar o GLPI apenas. A gente tem que atualizar o sistema operacional para ter suporte a outros PHPs e tudo mais. Então você tem todo um ambiente desatualizado, ou seja, uma mudança acumulada por outra mudança. E isso acaba ficando muito caro para o cliente final. E não é o nosso objetivo, claro. Nosso objetivo é vender, é ganhar dinheiro, a gente é uma empresa, tem funcionário e tudo mais, mas a ideia é ajudar também as empresas que não podem pagar nosso serviço a pelo menos se manterem mais atualizadas, correrem menos riscos e continuarem usando aqueles softwares que a gente defende, Debian, GLPI, Zabbix, Samba, MariaDB. Então, já que a gente não pode trabalhar de graça, né, que a gente tem impeditivos para isso, mas a gente pelo menos pode dar uma orientação e ajudar aqueles que não têm como, de repente, pagar para ter um suporte profissional. É o melhor que a gente consegue fazer até o momento, né? E isso, querendo ou não, fortalece muito a comunidade também, pelo uso do software, daqueles softwares que a gente também usa para entrega de serviço. Tá? Então, como eu disse lá do Ubuntu com Debian, é tudo uma questão de simbiose. A gente precisa
de outros projetos para que a gente tenha negócio também. A gente cria negócio, né, no caso a Verdana Tech, por exemplo, a gente cria negócios baseado em software livre. Então a gente precisa que o software livre tenha comunidade, que ele tenha documentação, que ele tenha usuários, que ele seja forte, que ele seja estável. Beleza? Então, com o Debian 12, a gente já passa a ter então o PHP 8.2 direto do repositório oficial, sem ter que fazer gambiarra nenhuma, sem ter que pegar repositórios não oficiais, entendeu? O que é muito importante, usar sempre repositório oficial. Uma outra questão também é com relação ao Samba, que saiu da versão 4.13 para a 4.17. Aí você vai ter uma série de benefícios ali. Samba, para quem ainda não conhece, ele implementa funcionalidades de um controlador de domínio similar, totalmente compatível aí com o servidor Windows, né? Para você ter um ambiente Microsoft, vamos dizer, de rede gerenciável Microsoft, só que usando software livre como servidor. Então você consegue implementar um domínio Microsoft, o diretório LDAP, e uma série de coisas, GPOs, né, regras, políticas de segurança, tudo similar ao servidor Windows, né, Microsoft Windows. Cerca de 67% dos pacotes foram atualizados da versão 11 para a 12, o que é muita coisa. Então vamos começar. Isso é tudo que eu tinha para falar, né, do que compete a gente, dos ambientes que a gente monta, de quem costuma seguir a gente, tá bom? Pelo menos até o momento é o que a gente tem para falar assim de diferença do Debian. E agora a gente começa então com a parte de baixar o Debian. Vamos começar a pôr a mão na massa então. Primeira coisa que você vai precisar fazer, para quem não sabe, é entrar no site do Debian e baixar o sistema operacional. Ou seja, a gente vai acessar aqui o navegador web e vamos lá acessar o site debian.org. Pegando aqui o site debian.org, ele vai carregar aqui, e aqui logo na tela de entrada, esse é o site do projeto. Então aqui tem um blog, notícias, tem tudo sobre o projeto, toda a documentação, é realmente tudo aberto para você ler, entender quem é o projeto, quem são as pessoas envolvidas. Recomendo muito quem está chegando novo aí, dê uma explorada nisso. Mas o que compete a gente nesse momento é basicamente acessar aqui à direita, esse botão baixar, e aí você vai ser redirecionado para essa tela. E nessa tela você tem aqui, ó, este é o Debian 12, codinome Bookworm, e aqui ele fala o tipo da imagem, é uma Net Install para PC 64 bits, que é o nosso caso aqui. Não vou entrar em outros méritos aqui, mas você pode vasculhar todo o site aqui e obter toda a ajuda que você quer, que você possa precisar. Aqui, o que interessa para a gente é esse link aqui, ó, Debian 12.0.0 AMD64. Dependendo aí, hoje é 14 de junho, se você acessar isso aí mês que vem ou posterior, esse .0.0 pode ter mudado, tá? Vai depender do que a comunidade for lançando aí de atualizações. É interessante você, hora ou outra, vir cá e baixar sempre um CD novo, para na instalação não ficar demorando muito ali, baixando pacotes novos, né? Mas o que importa para a gente explicar aqui é o seguinte, este é o Net Install, que é uma instalação onde você vai ter um sistema mínimo Debian aí. Vou clicar aqui só para iniciar o download, para a gente ver o tamanho dela, mas eu já tenho essa ISO baixada no meu computador. Mostrando aqui, ó, ela tem 738 megas. Poxa, Alexandre, em 738 megas eu vou ter, então, todos os 64 mil pacotes lá do Debian? Não, não vai. O que vai acontecer é que você tem os softwares mais utilizados pelo Debian que cabem em 738 megas, que é uma mídia de CD, vamos dizer assim, né? O que acontece? Quando você instala o Debian, ele vai então poder habilitar repositórios na nuvem, onde ele vai lá nos repositórios Debian e vai baixar qualquer software que você precise, inclusive também para atualizar. É o mesmo princípio do Marketplace aí, de sistemas Android, iOS da Apple, certo? Então é o mesmo princípio. Eu acho que, sinceramente, foi de onde tiraram a ideia, inclusive. Mas vamos lá, vamos fazer o mais mão na massa aqui. Então você está baixando aqui, né? Vamos supor que baixou já, eu já tenho minhas imagens salvas aqui. E aí você vai abrir o teu VirtualBox. Caso você não saiba instalar VirtualBox, é muito simples. Entra lá na virtualbox.org, né? Baixa ele. Deixa eu só ver aqui, porque eu sempre erro o site, se é .org ou se é .com.
Opa, VirtualBox, desculpa. Que aí a gente acaba caindo nesse site. Como eu falei o site, então deixa eu ter certeza do site que eu estou falando para não botar você numa furada. Pronto, é virtualbox.org. Aqui você baixa, você instala para Windows, para Linux, qualquer tipo de Linux, vai estar aqui o pacotinho. Caso você não saiba, não consiga instalar, eu acho até um pouco difícil não conseguir instalar, mas enfim. Deixa um comentário aí pra gente, que aí se tiver comentário que valha, vamos dizer assim, um volume considerado que vale a pena produzir um vídeo desse, a gente produz sem problema nenhum. Mas depois do VirtualBox instalado, você abre ele, ele vai ter uma tela parecida com essa aqui, claro, que aqui você vai estar com as imagens, aqui eu já tenho grupos de imagens que eu ando trabalhando, eu deixo elas colhidas aqui, para não perturbar a nossa visão, mas você vai ter ele mais limpo um pouco, certo? Tudo que você precisa fazer é clicar aqui no botão novo para a gente criar uma nova máquina virtual. Vamos dar um nome para essa máquina virtual, vou pôr como nome Debian 12 Clean, que é um padrão que eu tenho, que aí eu já vou deixar essa máquina limpa aqui para fazer outros laboratórios para mostrar para vocês, e vai ser sempre a partir dessa imagem, tá, gente? Então todo vídeo que você vê nosso aí, eu vou sempre estar saindo dessa mesma instalação que a gente fez para vocês terem noção das coisas, tá? Aqui ele pergunta a pasta onde vai ser salvo, eu já deixo na pasta padrão, não tem problema. Imagem ISO, aí aqui é onde a gente mapeia a imagem ISO que eu baixei aqui, ó. Essa imagem que eu fiz download, certo? Aí, ou seja, você fez download aí, você vai precisar vir aqui e clicar aqui, ó, em outro, para ele selecionar a imagem. Aqui no meu caso eu já tenho um diretório onde eu tenho um repositório com todas as minhas imagens aqui. Então vem aqui em Linux eu já tenho Debian, e aqui em Debian eu tenho Debian 12, ó, tenho Debian 11.6 também aqui, que foi a última mídia que eu baixei. Então eu vou instalar aqui, ó, Debian 12, vou dar 2 cliques nela e ela já ficou mapeada aqui. Feito isso, eu venho aqui em próximo, certo? Opa, deixa eu voltar aqui, pular a instalação desassistida, tá, eu atualizei, ele tem coisa nova aqui, que eu atualizei o VirtualBox. Deixa eu só ler aqui, pular a instalação desassistida. Tipo de OS detectado Debian, este tipo de OS pode ser instalado de forma desassistida. Vou pular. Por quê? Aí ele vai perguntar para eu colocar o usuário, se não para ele fazer já a instalação. Isso é um recurso novo aí do VirtualBox. Eu vou pular a desassistida porque eu quero passar por todas as etapas com os senhores, ok? Então vamos lá, pular a instalação desassistida. Próximo, aí aqui ele me pergunta quanto de memória eu quero colocar. 2 GB é mais que suficiente para um laboratório, uma CPU também. Como eu estou fazendo um vídeo, eu quero que as coisas ocorram um pouco mais rápido, eu vou por 4 CPUs, tá? Mas vocês podem, para laboratório, usar uma CPU sem problema nenhum. Vou avançar aqui em próximo, e aqui ele me pergunta quantos gigas eu quero de disco. Eu vou colocar 8 gigas apenas, porque não é máquina para produção, isso é laboratório, isso é coisa que a gente faz, joga fora toda hora, quebra. Então 8 gigas é mais que suficiente. Vou clicar aqui em próximo e vou clicar em finalizar. Prontinho. Minha máquina está aqui, ó, Debian 12 Clean. Tá prontinha, certo? Vou só fazer o seguinte agora. Aqui do lado direito eu tenho as configurações de rede, ó. Vou clicar aqui porque muita gente se embanana aqui. Aqui no VirtualBox eu posso habilitar até 4 placas de rede para o meu servidor, né, para minha máquina virtual. O que eu vou fazer? Eu estou com uma só que essa máquina está conectada como NAT. NAT quer dizer o seguinte, que ela vai sair de dentro da minha placa de rede do meu PC. Ou seja, a placa virtual vai usar a placa do meu PC, mas de forma mascarada, vamos dizer assim. Só que não é o propósito. Por quê? Se eu tentar, vamos supor que ele pega o meu IP lá, 192.168.1.100, esse servidor que a gente vai montar. Por que isso não é interessante? Porque se eu tentar acessar da minha máquina real a interface web lá do GLPI, por exemplo, que é o objetivo fim, né, eu não vou conseguir, porque ele vai estar mascarado. Então eu preciso colocar ela aqui como modo bridge e selecionar aqui qual interface de rede minha que está conectada na minha internet, na minha LAN aqui em casa ou no trabalho, por exemplo. Como eu estou em casa, estou na Wi-Fi, então eu vou selecionar aqui a minha placa WLP, que é a minha placa de rede Wi-Fi.
O que acontece? Ah, Alexandre, mas e se você for para uma rede cabeada depois, não tiver Wi-Fi? Não tem problema, eu venho aqui, edito essa propriedade e o driver já vai me redirecionar, né? O próprio VirtualBox já vai me redirecionar para essa nova interface, tá? Então sempre se ligar nesse pequeno detalhe aqui, tá, pessoal? Beleza, feito isso eu dou um OK. E aqui eu tenho a questão do armazenamento, que eu vou dar uma olhadinha aqui se está tudo ok. Muitas vezes quando você pula lá aquela questão de mapear o instalador do Debian, né, mapear a imagem ISO, você consegue vir aqui e corrigir isso, ó, selecionando outro item aqui, tá? Então seria a mesma coisa. Ah, eu esqueci de selecionar o disco do Debian, a imagem ISO do Debian. Não tem problema, você vem aqui e edita, ó, escolher uma nova imagem, que aí você vai poder escolher o seu repositório, tá? Sem problema nenhum. Deixa eu tirar aqui, senão não é hoje não, o pessoal me chamando. Vou dar um OK, tá tudo OK, e vou clicar aqui para iniciar a minha máquina virtual. E aí ele vai dar Start, ó, prontinho, já estou dentro do instalador do Debian, tá? Voltando aqui para a apresentação, só para garantir que tá tudo OK. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação, baixar o Debian, preparar a VM, já preparamos, e agora instalando o Debian. O que acontece? Esse material eu vou colocar ele no SlideShare, então procura lá SlideShare Verdanatech, alguma coisa assim, slideshare.net/Verdanatech, se eu não me engano. E aí eu deixei lá com todos os prints para vocês, tá bom? Isso aqui é todos os prints de telas que nós vamos ver agora, a partir de agora na instalação, tá ok? Então vamos lá, vamos pegar aqui o Debian, vamos colocar ele aqui na janelinha, cobrindo aqui. Então vamos fazer a instalação. Vou selecionar aqui o ambiente gráfico install, a opção de instalação gráfica. Para quê? Para poder usar o mouse. Para quem não tem costume de terminal, usar o mouse é a forma mais segura, né, de se ter sucesso. O objetivo aqui é a gente ter o sistema operacional instalado para fazer qualquer coisa depois dele. Não é aprender Linux a fundo, não tem nada disso. É para você aprender, para você conseguir ter o sistema. Então, vamos lá. Aqui eu entrei na seleção do idioma, eu posso rodar o scroll do mouse para cima e para baixo procurando o português Brasil, ou eu posso simplesmente clicar aqui em um e começar a digitar POR, e ele vai me trazer as possibilidades, e aí eu seleciono o português do Brasil. Clico em continuar, e aí ele me pergunta aqui para eu selecionar a localidade. Ok, você selecionou o idioma português do Brasil, mas você quer colocar a localidade que você está no território brasileiro, ou Portugal, ou outro. Eu vou colocar brasileiro e vou continuar. E aqui ele pergunta sobre o layout do teclado, e eu quero o português brasileiro, que aí a gente tem um cedilha, tem uns padrões aí dos nossos teclados, né? Então, basicamente, selecionei Brasil, teclado brasileiro e avancei. E aí ele começa a carregar todos os módulos, né, de instalação, já vai detectar o hardware, ó, detectar hardware de rede. Nesse momento aí é o que eu disse, né, que os firmware já seriam carregados se eu estivesse usando um driver não free. Como eu estou usando o VirtualBox, então ele está reconhecendo drivers free, né, presente dentro do VirtualBox, mas de fato o meu driver Wi-Fi ele é não free. Então no meu Linux que eu estou usando por cima do VirtualBox, não no meu desktop, ele tem um driver não free carregado, tá? Configurar a rede, aqui ele pede para eu falar um hostname. Cada computador tem que ter um hostname. Alexandre, qual uma boa prática de hostname? Assista lá o nosso webinar sobre gestão de ativos, a gente comenta sobre isso, tá lá no nosso canal no YouTube. Vou colocar aqui, ó, Verdana Lab. É o nomezinho genérico para essa máquina. Vou clicar aqui em continuar. E aqui ele pede um nome de domínio. Vou deixar em branco porque é uma instalação local sem domínio nem nada. Se você tivesse numa rede com DHCP, provavelmente ele já pegaria o nome do domínio da sua rede. Aqui ele pede uma senha de usuário. Gente, eu falava muito na época de professor na universidade. A gente ia para o laboratório, o primeiro contato do pessoal com uma ferramenta, eu falava, gente, pelo amor de Deus, não é quesito discutir segurança nesse laboratório. Vocês estão tendo o primeiro contato com o sistema, estão criando seu primeiro banco de dados, fazendo a primeira instalação de Linux.
Por favor, usem senhas simples. O objetivo não é ter segurança, é aprender a instalar. Depois a gente evolui para discutir segurança. Então, a minha senha aqui eu vou colocar Verdanatec, porque eu preciso acessar essa máquina depois e eu não quero ficar lembrando que senha que eu coloquei numa máquina que era só um laboratório bobo, né? Que era ela nasceu para ser jogada fora. E aqui você coloca o teu nome completo. Eu vou colocar Verdanatec Soluções em TI e vou avançar. E aí ele pega o primeiro nome e oferece como dica para nome de usuário, que seria para o login. Então eu vou deixar o login como Verdanatec mesmo e vou clicar em continuar. E aqui ele pede uma senha, vou colocar Verdanatec também. Verdanatec, repito embaixo Verdanatec. Tem aqui o botãozinho mostrar a senha, ó. Só para mostrar que eu estou fazendo negócio para ser simples mesmo. Por quê? Eu vou mexer nessa máquina daqui uns dias, uma semana, amanhã, hoje, à tarde, não sei. Então eu deixo senhas que eu vou lembrar de usar, qual foi, né? E isso é só, ela fica desligada, não é um serviço que fica ativo. Eu só ligo essas máquinas quando eu vou fazer algum teste de laboratório ou gravar algum vídeo. Então não incide em risco para o meu ambiente, tá? Então eu seleciono aqui Pernambuco, continuar, que é o estado onde eu estou, né? Seleciono para ele detectar fuso horário. O pessoal do Acre, por exemplo, tem um horário diferente do nosso, então teria que selecionar o seu estado ali. Aqui sobre uso de disco, né? Você pode usar disco inteiro, que é o nosso... A gente pode selecionar usar o disco inteiro, fazer assistido usando LVM, certo? Que seria volume virtual, né? Ou podemos usar também criptografia para LVM. Eu vou colocar o manual só para vocês verem a ferramenta de particionamento de disco, para quem nunca viu. Mas você pode clicar aqui e fechar o olho e ir para frente, tá? Mas não vou discutir muito também sobre partição de disco aqui não. Vou colocar manual, vou clicar em continuar e aqui eu tenho o meu disco, né? Tá aqui, ó, 8.6 GB, beleza? E vou selecionar ele, dando 2 cliques, eu seleciono e clico em continuar, e ele vai perguntar, quer criar uma nova tabela vazia de particionamento? Eu marco que sim e clico em continuar. Prontinho, tá aqui, ó, meu disco. Agora eu vou particionar esse disco, seleciono ele e vou clicar em continuar. E aí eu vou criar uma nova partição. Essa nova partição que eu vou criar, eu vou colocar ela com 512 megabytes. Tá aqui, ó, MB. Por que 512 megabytes? Porque ela vai ser do tipo swap. Vou deixar ela como partição primária no início. Desculpem. E aqui usar como, eu vou dar 2 cliques para trocar esse como aqui e usar como área de troca aqui, ó, partição swap. Seria uma memória virtual. Se faltar memória no meu servidor, ele usa esse disco como uma válvula de escape, vamos dizer assim. Não vamos entrar nesse quesito agora. A gente pode ter vídeo aí, quem tiver muita dúvida, manda, e a gente, se necessário, explica o que é isso. Beleza? Clico agora aqui, ó, finalizar a configuração da partição. Acabou, não tenho mais nada. E agora sobraram esses 8.1 GB aqui. E aí eu dou 2 cliques nele e agora sim vou criar uma nova partição. Vou usar esse tamanho máximo, ou seja, deixo como está. Clico em continuar, vou selecionar que ela também é primária. Ela vai ser do tipo ext4 sim e o ponto de montagem barra. Beleza? Eu vou colocar tudo numa partição só. Não vou... Opa, desculpa, deixei selecionado errado. Deixa eu voltar aqui, ó. Selecionei XT4, continuar. Vou colocar aqui, ó, finalizar a partição. Vou dar 2 cliques aqui. Não vou separar partições, jogar barra var em partição diferente, porque isso é uma máquina de laboratório. E eu não estou aqui para aprender particionamento de discos, né, coisas desse tipo. Estou aqui para aprender a fazer uma instalação simples do Debian, beleza? Vou clicar aqui em continuar, então, opa, desculpa, vou colocar aqui, ó, finalizar o particionamento. Se eu colocar assim, continuar selecionado aqui, é como se eu desse 2 cliques aqui, tá? Então vou vir aqui, ó, finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Vem continuar. Aí ele me pergunta, tem certeza que você quer escrever? Sim, tenho certeza. E aí ele começa a particionar meu disco, formatar e agora instalar o sistema básico, ou seja, vai pegar ali as principais ferramentas, o kernel, vai começar a preparar todo o meu hardware, né?
para receber o sistema que ele vai instalar. E isso tudo são ferramentas que já estão nesse NetInstall, certo? São as principais ferramentas, elas já estão aí, ele já vai executando. Elas compõem aí, vamos dizer, chamar assim, um instalador do sistema. Caso demore muito, eu vou dar um corte no vídeo também, para não ficar tedioso, né? Não ficar aí parado sem vocês aprenderem nada, perdendo tempo. Está descompactando o sistema básico. Relativamente rápido. É uma boa característica, né, quando eu instalo o Debian assim, é que é sempre a imagem mínima, ou seja, vem com o mínimo de pacotes possível, né? Então é só o sistema base que a gente instala. No final ali a gente vai ter a seleção de software, vocês vão ver. Colocando o kernel, configurando o kernel, preparando para configurar PPArmor. Beleza. Aqui ele pergunta, ó, configurar gerenciador de pacotes. Ele pergunta, a seguinte identificação foi encontrada ao ler sua mídia de instalação. Ler mídia de instalação adicional, ou seja, eu estou com um CD de instalação que é uma mídia, né, de instalação, e ela tem só o sistema básico mesmo. Aí ele pergunta se eu tenho outras mídias para serem lidas. Eu vou deixar que não, ó, ler mídia de instalação adicional, não tem. Ou seja, tudo que ele for instalar que não tiver nessa mídia, ele vai trazer da internet. Aí ele pergunta aqui, ó, sobre o gerenciador de pacotes, onde você quer que ele vá buscar novos pacotes? Eu vou selecionar o Brasil para a gente ter vamos dizer assim, um desempenho, né, um tempo de respostas melhor. Existem 3 ou 4 servidores no Brasil? Não, estou errado, existem 7, ó, tá aqui. E vou selecionar esse aqui, Debian, tudo padrão mesmo, avanço. E aqui ele pergunta se a gente usa proxy. Eu estou por trás de algum proxy, requer autenticação, né, para entrar na internet e baixar? Não, então vou deixar em branco. Se necessário, tem aqui as instruções de como você deve colocar, ó, os parâmetros, como devem seguir nessa linha, beleza? Mas no meu caso, eu vou deixar em branco. Prontinho, já está configurando agora o apt, que é o gerenciador de pacote dele, vai ali adicionar os repositórios padrões, já vai dar um apt update ali, saber o que eu tenho de pacote na nuvem para conferir o que tem na mídia, ou seja, se eu for instalar algum pacote na minha mídia que na nuvem ele já foi atualizado, ele vai dar preferência em trazer da internet, tá? Isso aqui é um ponto que eu sempre bato nessa tecla, que é o concurso de popularidade. Ou seja, os softwares mais instalados via apt, ele pergunta se você quer deixar registro lá nos servidores Debian para eles saberem. Por quê? Vamos supor que você usa muito Apache, que é o nosso caso, Apache, PHP, MariaDB, né? É o triângulozinho amoroso ali que a gente usa. O que acontece? Se a gente participa, então cada servidor que eu instalo esses pacotes soma um ponto lá para cada pacote desse. Aí a tendência é que eles elejam que esse pacote venha nessa NetInstall, vamos dizer assim. Então é um concurso legal que gera um dado muito importante lá para o pessoal. Então eu sempre recomendo a participar. Coloquem sim, continuar. E aqui é onde eu seleciono o que eu quero instalar. Mesmo quando eu faço a instalação no meu notebook, desktop, qualquer coisa que seja, eu nunca coloco o ambiente, área de trabalho, Debian, para ele vir lá já com softwares prontos. Não, eu sempre faço a instalação na mão. Eu prefiro assim para deixar as coisas bem gourmetizada, vamos dizer assim. Então a gente desmarca, né, o que eu falo para você fazer aí, principalmente tá montando o teu ambiente de teste aí, ou vai subir um GLPI, um Zabbix nele, desmarque essas opções aqui superiores, deixe marcado utilitários básicos do sistema, certo? E servidor SSH. Alexandre, esse servidor web, não marque o servidor web, a gente instala o servidor web na mão.
É melhor assim, até para você aprender o que está fazendo, tá? Aqui ele está instalando o OpenSSH para a gente só, que é para a gente poder ter acesso remoto a essa máquina depois. Então vamos lá. Servidor SSH e utilitários de sistema padrão. Todo o restante desabilitado. Clico em continuar e pronto, ele está baixando ou da mídia ou da internet, descompactando e instalando todos os pacotes. Salvo engano, agora só tem a questão do gerenciador de boot, o Grub, que ele vai fazer uma pergunta aqui, ó, não, detectei que esse é o único sistema operacional que não tem um gerenciador de boot instalado. Gerenciador de boot é um software que sobe logo após a BIOS, pessoal. Ou seja, você dá a partida no teu hardware, aí o primeiro software é a BIOS do hardware, e aí essa BIOS vai perguntar, vem cá, onde é que está o boot? Ah, tá nesse HD aqui. Aí ele vai lá nesse HD pegar a MBR lá, né, a trilha da MBR, e vai ler o software de boot e passar a peteca, software de boot, agora é contigo. Aí esse software de boot que vai aparecer aquela telinha lá, você quer inicializar o Linux com kernel X, YZ, ou quer até inicializar o Windows, é o que te permite justamente ter dois sistemas operacionais e selecionar entre um ou outro para dar a partida. O Windows, ele tem também esse software de boot, todo sistema operacional tem que ter um sistema de boot que vai chamar ele, né? Só que a Microsoft meio que dá uma camuflada nisso e você acaba não vendo, mas quem sabe administrar de verdade aí sistema operacional Windows conhece ele, sabe configurar ele, inclusive você pode usar ele para dar boot em Linux também, tá? Aí aqui, ó, justamente, ele pergunta, instalar o carregador de inicialização Grub, que é esse sistema de boot. Eu vou marcar sim. Se você marcar não, a sua máquina não vai ser bootável, tá? Não vai ter como dar start nela. Vou selecionar aqui e aqui ele pergunta qual é o dispositivo. E eu vou selecionar aqui, ó, /dev/SDA, que é o meu disco, né? Aí ele vai instalar justamente na MBR desse disco, lá na tabela de partições. Instalando o carregador de boot. Aí ele roda o Grub, aí vai ler que tem o kernel e tal, então ele vai gerar todo o bináriozinho ali para dar o boot na máquina, tudo certinho, tá? Já estamos finalizando. A minha meta era antes de 1 hora estar com esse vídeo pronto. Vamos ver se a gente consegue. Estamos em 52 minutos agora. Opa! Finalizar a instalação. A instalação está completa, portanto é hora de iniciar em um novo sistema. Feito isso, senhores e senhoras, clique em continuar. Ele vai finalizar e vai dar o reboot na tua máquina. Prontinho, ó, tá reiniciando, né, a janelinha aqui, ó. Esse aqui é o Grub, ó, que é onde a gente pode selecionar o sistema operacional. Como nós só temos esse Debian aqui, vamos só dar Enter. Se não der Enter nem nada, ele vai inicializar sozinho também. Questões de 3 segundos, eu acho. E aqui ele já está subindo o novo sistema operacional prontinho. E aí a gente vai então para o nosso último slide. Bem-vindo ao Shell, para fechar em menos de 1 hora. Vou usar aqui o meu usuário root, dou um Enter, e aqui ele vai pedir a senha, que eu coloquei Verdana Tech. Importante salientar o que muitos novatos se perdem, que você digita a senha e o Linux não mostra caracteres de senha. Fica realmente, ele recebe a senha, mas não apresenta nada, nem asterisco no campo aí para o Shell, né? E aí a gente dá Enter, prontinho. Acabei de me autenticar, certo? E esse é o nosso ponto de partida. Essa foi a simples instalação do Debian 12. Tá ele aqui com os nossas partições, tá aqui questões de memória, ó. Veja aí um sistema operacional, um servidor já rodando, só com 223 de consumo de memória, tá? Temos o Debian 12, tá prontinho para uso e agora a gente segue com outros laboratórios. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.